E aí galera, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu sou o William Avelino e nós estamos no programa Experiência Mais. No outro programa nós tivemos a pastora Ju, da Igreja Visão para o Reino, falando um pouco sobre como é que foi o posicionamento da igreja no meio da pandemia. E ela disse que muitas pessoas ficaram com medo, apavorado, mas calma. Você não assistiu esse programa? Faz o seguinte, volta lá, assiste, que tem muita coisa bacana, experiências positivas para a tua vida, mas o assunto desse é medo. Vamos falar com o Miguel. Miguel tem uma experiência para compartilhar. Mas antes de continuar, faz o seguinte, roda a vinheta. No último episódio, nós tivemos a pastora Ju, da Igreja Visão para o Reino, falando como é que a igreja se posicionou no meio da pandemia. Mas antes de continuar, eu quero aqui falar dos nossos convidados. Temos aqui a Lu, especialista em venda de imóveis de alto, é isso mesmo, Lu? De alto e médio padrão. Pastora Juliane, Tiago Severino, diretor do grupo JS, e Miguel Oliveira, que vai compartilhar um pouco da experiência que ele teve no meio de tudo isso. Né, Miguel? É isso aí. Esse momento de pandemia, creio que todos ficaram meio inseguros no início. Eu já tinha empresa, mas era uma proporção muito menor. E vi uma oportunidade de crescimento durante a pandemia, mas bate o medo, né? Porque você vê empresas fechando, pessoas falando que é loucura, pessoas falando que o mercado vai ruir, a economia vai ceder, e você tendo que fazer um investimento alto, você tendo que fazer um investimento para poder expandir o seu negócio, e bate o medo, bate a insegurança de realmente, será que eu dou esse passo? Será que eu permaneço onde eu estou? E se eu der o passo e errar? Você começa a ouvir muitas vozes, muitas opiniões diferentes, divergentes, e isso aconteceu comigo. E graças a uma conversa que eu tive com o Thiago, uma conversa muito esclarecedora, muito de uma direção, ele me deu uma direção muito importante. Eu resolvi investir no meu negócio, eu resolvi fazer um investimento dentro da minha empresa e realmente valeu a pena. Porque o mercado nosso, né, Lu, tá muito aquecido, né? O mercado de alto padrão, o mercado de imóveis e consequentemente, meu mercado fica muito aquecido. E se eu não tivesse feito esse investimento lá atrás, eu creio que hoje eu não estaria conseguindo atender a demanda que eu tenho nesse segmento, né? Mas assim como esclareceu no meu coração algo e pôde trazer uma palavra de esperança, eu queria perguntar para você, Thiago, o que você pode trazer como experiência sobre o sentimento medo? Ô Miguel, o sentimento medo é um sentimento que Deus colocou dentro de nós. Se a gente não tivesse medo, a gente entrava na frente de um carro, na frente de um trem, na frente de um caminhão ou pulava de um prédio, porque eu não tenho medo, né? Então o sentimento medo foi Deus que colocou isso dentro da gente para nos equilibrar nas nossas decisões. E muitas vezes o sentimento medo, ele vai nos apontar por uma palavra chamada prudência. E muitas das vezes as pessoas confundem prudência em não fazer, ou deixar de fazer. E prudência não, a palavra prudência significa cálculo do impacto, né? Então a prudência é você calcular o impacto. Se eu bater a 100 por hora, o que vai acontecer? Então assim, quando em meio de um cenário, de um caos, de um problema, você vai investir, ou você vai crescer, ou em qualquer situação na tua vida, você tem que calcular o impacto das suas ações, né? Mas se você deixar o medo ele chega num ponto, se ele sair do ponto da prudência e atingir um ponto maior do que a prudência, ele vai fazer de você uma pessoa covarde. Já não deixa de ser o sentimento medo, para uma questão de se tornar uma pessoa covarde. Aí quando você é covarde, aí é a questão que você se paralisa, você não investe, você não cresce, você não aumenta, você não progride. Então o sentimento medo, ele traz tudo isso. O medo até um certo ponto ele é importante para a questão prudência, mas se você deixar o medo ele te toma numa proporção que você vai se esconder, e aí quando você se esconde, você não vive os grandes projetos, e talvez, vou dizer algo assim, até baseado na fé, que nós estamos aqui com a pastora,
as promessas de Deus na nossa vida, os sonhos de Deus, porque eu vou dar um exemplo simples. Quando Israel vivia um momento muito difícil, um momento em que eles estavam sendo invadidos por uma nação inimiga, e onde essa nação, ela roubava as plantações do povo de Israel, ela roubava os filhos de Israel. A Bíblia diz que o povo inteiro se escondia nas cavernas, nos buracos, mas teve um cara que eu admiro muito a história dele, chamado Gideão. E Deus olhou para ele e disse assim: eu vou escolher você para governar o povo de Israel, porque você é um homem de coragem. Então eu digo assim, cara, no meio de uma crise, de uma batalha, se você não tiver medo e tiver coragem, aí a grande questão é que quando o anjo de Deus foi falar com ele, ele estava malhando trigo no tanque que foi feito para pisar uvas. O que ele fez? Ele se adaptou. Então, pessoas que não são covardes, ela se adapta, ela dá jeito, ela vai para cima, ela não se esconde, ela arruma a sua condição para o seu crescimento. Eu quero dizer para você que nos assiste aqui, que acompanha o programa Experiência Mais, não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo roubar os teus sonhos, não deixa o medo roubar a tua fé. Sabe, se adapta. Eu não consigo. Não é porque você perdeu uma que você vai perder sempre. Não é porque você não conseguiu na primeira vez ou na segunda que você não vai conseguir na terceira. Se você puxar as histórias dos grandes bilionários que existe hoje, esses caras quebraram 5, 6, 7 vezes para chegar onde chegou. Por quê? Porque não desistiram e não tiveram medo de começar ou recomeçar os seus projetos. Então acompanhe o programa Experiência Mais. É isso aí. Eu só agregando um pouquinho ao que você falou, o nosso cérebro, no momento de medo, ele tem duas opções: ou ele te paralisa, ou você quer fugir. E é necessário muita sabedoria, muita inteligência emocional para fazer diferente, né? Para fazer o oposto disso no momento de pandemia. Eu acho que realmente essa palavra ela veio para alinhar realmente os destinos. E no meio, Miguel, dessa pandemia, dessa situação que nós estávamos vivendo no momento crítico, eu recebi uma proposta de recolocação de emprego numa outra cidade, né? E eu enfrentei o medo de frente. Eu conheci literalmente como que é essa palavra. Mas eu consegui fazer a gestão da minha inteligência emocional, e ali eu consegui vencer o medo. Eu dei um passo de fé, um passo de coragem, e eu consegui vencer, mas não foi fácil, sabe? Mas da mesma forma que eu consegui, a experiência que o Thiago compartilhou e que o Miguel também, a experiência que ele teve. E você? Como é que você está no meio de tudo isso? Você acredita que essas experiências nossas, ela pode ser um a mais na sua história? Faz o seguinte, escreve aqui, compartilha com alguém, deixa uma pergunta que nós vamos te entender e nós vamos, né, Thiago? A gente vai poder te ajudar com o pouco que nós temos, isso? Com certeza, com certeza. Esse programa, a gente quer transferir tudo aquilo que através das batalhas, das lutas, dos problemas, dos gigantes, das pandemias, ou das coisas que nós enfrentamos e estamos enfrentando, nós queremos transferir essa experiência de vitória. Que todos nós que estamos aqui, nós somos vencedores de chegar até aqui. E você não pode aceitar uma perca, uma derrota e se convencer que você é um perdedor ou um derrotado. Então acompanhe o programa Experiência Mais, que eu tenho certeza que isso aqui vai ser um combustível nas suas emoções, na sua vida, para você decolar. E um recado: foguete nem avião tem retrovisor, então não olha para trás, bola para frente. Experiência Mais, vamos embora. E esse é o intuito do programa. Para esse programa continuar, nós temos patrocinadores parceiros muito queridos. Herme Oliveira, PH Produções, Maíra Design, que é responsável por esse espaço que está lindo, Casinha Produções e o patrocinador especial do programa, o Grupo JS Pneus. Experiência Mais, te vejo no próximo.